Gente, um amigo meu chamado Carlos Henrique me deu a ideia para eu estar gravando alguns vídeos onde eu estivesse trazendo breves reflexões sobre os mais variados temas da Bíblia, temas da atualidade, temas que nós temos observado e enfrentado nos últimos dias. E eu aceitei o desafio, achei uma ideia muito legal da parte dele e então resolvi começar a partir de hoje trazer o primeiro vídeo. E a minha ideia é a cada semana estar postando um vídeo sobre cada um desses temas, que depois eu vou estar falando melhor sobre eles. E o primeiro tema que eu quero estar refletindo, tema geral que eu quero estar refletindo com vocês, é sobre a Bíblia. A Bíblia como palavra de Deus. Muitas pessoas se perguntam e muitas pessoas levantam essa indagação sobre ser a Bíblia sim ou não palavra de Deus. Ao longo da história ela foi questionada, ao longo da história ela tentou ser destruída, mas mesmo assim ela venceu o tempo, ela venceu guerras, ela venceu tudo e com isso, logicamente, chegou até os nossos dias. E eu gosto de pensar nesse sentido de Bíblia porque a Bíblia é um desafio para nós. Só que infelizmente nós, de uma forma geral, nós temos preguiça. Nós temos a palavra da verdade em nossas mãos, mas infelizmente nós temos preguiça de estar manuseando, de estar lendo. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Talvez em um outro vídeo mais à frente eu possa estar falando mais sobre isso. Mas o ponto que eu quero estar refletindo com os irmãos sobre a palavra de Deus é trazer argumentos que comprovam que de fato a Bíblia é literalmente palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero estar refletindo com vocês. Eu trouxe aqui alguns pontos para nós pensarmos juntos que reforçam, que comprovam que de fato a Bíblia é palavra inspirada e escrita por Deus, porém com a utilização de homens nos vários e vários séculos que se passaram. E o primeiro ponto que comprova que a Bíblia é de fato palavra de Deus são os cumprimentos das profecias. Todas as profecias que a Bíblia nos traz no Antigo Testamento e algumas que foram faladas no Novo Testamento já se cumpriram. Eu digo algumas do Novo porque ainda falta a última para ser cumprida, a volta de Jesus Cristo, mas que eu não quero entrar nesse mérito agora. Sobre o cumprimento dessas profecias, queridos, só a nível de exemplo, o Império Egípcio, o Grande Egito, as 10 pragas que assolaram as terras do Egito, do rio Nilo, há tanto tempo atrás, elas estão registradas tanto na Bíblia, com a passagem de Moisés no Pentateuco, quanto também pela história secular. Só a nível de exemplo para você. Nós temos também os impérios assírio, babilônico, o próprio Império Romano, por exemplo, que ruiu. Haviam profecias sobre cada um desses impérios e todas essas profecias vieram se cumprindo. E também a mais importante e maior de todas as profecias, a vinda do Messias, que os judeus tanto esperavam, isso se cumpriu e o Messias veio e entregou a vida dele por cada um de nós. Então todas essas profecias, elas aconteceram e ainda existe, como eu já falei, uma profecia para se cumprir e isso o tempo vai mostrar, isso o tempo vai estar nos trazendo. Então, o primeiro fato que comprova que a Bíblia de fato é a palavra de Deus são as profecias que os homens escreveram da parte de Deus e que vêm se cumprindo no decorrer da história. O segundo ponto que comprova que a Bíblia é de fato a palavra de Deus são as transformações que ela, a própria palavra, traz ao ser humano. E esse para mim é o ponto principal, é o ponto mais forte que comprova que tem algo de especial por trás dessas palavras. E você que me conhece, você sabe do que eu estou falando. Você sabe quem eu era, você sabe o que eu fazia. E agora você vê, você fica sabendo, você ouve
coisas que mudaram na minha vida, e eu sou prova viva de que a palavra, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus através da sua palavra transformam e mudam vidas. Eu poderia aqui citar mais detalhadamente meu exemplo, ou então inúmeros exemplos de pessoas que, a partir do conhecimento, do contato com a palavra de Deus, tiveram de fato suas vidas transformadas. Elas não são o que eram antes. Isso é algo vivo, isso prova que a palavra de Deus é viva e eficaz para poder mudar a nossa mente, para poder transformar o nosso entendimento, para que não sejamos aquilo que fomos ontem. Então esse ponto ele é muito importante. Transformação da natureza humana a partir da leitura, abertura de coração, ação do Espírito, consequentemente, transformação na vida do homem. Um terceiro ponto que comprova que a Bíblia é de fato os escritos, palavra de Deus, é que a Bíblia responde a todas as questões da vida, como por exemplo, questão de vida e morte, de onde viemos, para onde iremos, questões das mais variadas, por que sofremos, por que nascemos, para que existimos, por que passamos por todas essas coisas que passamos. E a Bíblia ela responde a cada um desses fatos. Deus fala conosco através da palavra dele, através da Bíblia, através desses escritos. Então a Bíblia ela está sempre respondendo cada um dos pontos que nós temos dúvida. Se você ler a Bíblia, se você abrir essas palavras e você abrir o seu coração principalmente, Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural, vai responder por que a gente é pecador, por que nós cometemos falha e assim nós nos sentimos mal, vai mostrar que nós temos a única e verdadeira saída, que é o nosso relacionamento íntimo com Cristo. Ele veio para isso, ele veio para poder cumprir isso em nós. Transformação de vida, a Bíblia fala sobre isso e também responde às questões da vida. Quarto ponto, unidade na diversidade. E esse é um ponto legal, porque se você pegar os escritores bíblicos, pessoas que falaram da parte de Deus, desde Moisés, com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, até João que escreveu o Apocalipse, todos eles viveram em épocas diferentes, pessoas diferentes, cultura diferente, características diferentes, e todos eles falaram sobre um mesmo assunto central, Jesus Cristo e Deus por trás de toda a ação. Então, mesmo em meio a essa diversidade de histórias, de contexto, cada um deles, cada um em um determinado lugar da terra, naquele tempo, conseguiu escrever sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. E somente Deus estando por trás disso que nós podemos aceitar e entender que pessoas tão diferentes conseguiram falar sobre o mesmo assunto central. Isso é um ponto muito positivo a favor da Bíblia. Quinto, atualidade. Atualidade. A Bíblia, queridos, é o único livro do mundo que ele consegue ser, ao mesmo tempo, escrito há tanto tempo atrás e que serve para os nossos dias. Exemplos, histórias, coisas que pessoas viveram lá no passado e que conseguimos aplicar aos nossos dias. A Bíblia é atual. Procure sobre qualquer assunto que você tenha vontade, que você tenha desejo de esclarecer, a Bíblia vai responder. A Bíblia fala sobre tudo, a Bíblia é completa, a Bíblia é a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. E 6, a Bíblia reivindica autoridade. E para falar desse último ponto, eu quero usar 2 versículos bíblicos que ficam em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E eu vou ler para você, para estar encerrando, na versão NVI. E a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo ao seu amado filho na fé, Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto
e plenamente preparado para toda boa obra. Você entendeu? A própria Bíblia está reivindicando, a partir dos escritos, que ela é a palavra de Deus inspirada. Deus teve essa ideia, e muitas pessoas talvez, isso é provável que tivesse acontecido, as pessoas queriam que o próprio Deus escrevesse com suas mãos a Bíblia, só que Deus usou de outra forma. E o que eu quis dizer? Que se Deus tivesse feito Ele mesmo, todas as pessoas obviamente acreditariam nele, mas esse não é o intuito dele. O intuito dele é mostrar que Ele é amor, que Ele nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida. E então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está afirmando, da parte de Deus, toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, nada, nem um tio está na Bíblia que não seja da vontade de Deus. E nós precisamos acreditar, esperar e crer nessas palavras. A Bíblia é, querido, de fato, a palavra de Deus. Pode confiar, pode ler, você nunca irá se arrepender, tá ok? Então, queridos, esse foi o primeiro vídeo que eu quero estar compartilhando com você. Ele está um pouco maior porque eu fiz uma introdução explicando todas as coisas que eu pretendo fazer a partir daqui, mas eu prometo que nos próximos vídeos serão menores, para que eu consiga transmitir de forma breve, de forma rápida, tudo aquilo que eu pretendo falar. Vou falar sobre jejum, vou falar sobre a prosperidade, teologia da prosperidade. Vou estar comentando para você sobre sofrimento, refletindo com você sobre cada um desses temas. Por exemplo, roda dos escarnecedores, quando as pessoas dizem que nada nos falta. Enfim, são vários os temas que eu quero estar refletindo com você. Fé e obra são alguns exemplos, tá bom? Deus te abençoe. Até a semana que vem. Um forte abraço. Obrigado.